pânico sendo ligado no mercado no pregão dessa terça-feira. Agora vamos falar sobre Big Techs, porque as Big Techs apareceram no relatório do representante comercial dos Estados Unidos. No documento, decisões do Supremo Tribunal Federal contra as Big Techs são descabidas e prejudicam as empresas que têm sede nos Estados Unidos. Assunto que chega agora com o Pedro Moreira, que volta na nossa programação. Pedro, para nos explicar mais sobre isso, meu querido, novamente, bom dia para você. Mais uma vez, bom dia, Débora. Pois é, a gente lembra que aquela investigação que teve o resultado preliminar divulgado na noite de terça envolvia cinco supostas práticas comerciais brasileiras desleais, né, e que poderiam prejudicar empresas americanas. E o primeiro ponto era justamente o comércio digital e serviços de pagamento eletrônico. E aí entra tanto a questão do Pix, como também as restrições que vêm sendo impostas às chamadas Big Techs pela justiça brasileira e por decisões do governo brasileiro recentes. É nesse ponto que entram medidas adotadas pelo Supremo, né? O relatório cita expressamente medidas adotadas pelo Supremo, muitas delas sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, e também uma decisão do Supremo de junho do ano passado sobre o Marco Civil da Internet, que mudou o entendimento da aplicação dessa lei, né, obrigando as empresas a se responsabilizarem pelo conteúdo postado por usuários. E aí no relatório, o representante comercial dos Estados Unidos cita vários exemplos do que eles consideram um abuso, né, que prejudicou a competitividade dessas empresas americanas aqui no Brasil. Citam, por exemplo, ordens que eles chamam de secretas, determinando que empresas de mídia social dos Estados Unidos, incluindo X, Meta e Google, removessem determinado conteúdo político e suspendessem perfis de residentes dos Estados Unidos, às vezes globalmente, né? A exclusão teria que ocorrer globalmente, e proibindo as plataformas de divulgar essas ordens aos proprietários dos perfis. Fala também que a Justiça brasileira determinou multas diárias para as plataformas digitais se elas não cumprissem as ordens de remoção de conteúdos, né? Cita, por exemplo, o caso do Rumble, que é aquela rede social que tem como um dos donos o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? O Rumble faz parte da Trump Media, e fala que essa plataforma está suspensa no Brasil desde fevereiro de 2025, após se recusar a censurar, um termo que o relatório usa, né, um residente americano. Também é citado no relatório, Débora, a suspensão do X, que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes de agosto a outubro de 2024. Lembrando que o ministro determinou multas pesadas diárias para o X em caso de descumprimento, e também congelamento de contas bancárias, ativos financeiros, veículos e imóveis, bloqueou a entrada e saída de aeronaves registradas em nome do X no Brasil, impediu o Banco Central de enviar ativos financeiros da X para o exterior e bloqueou plataformas de processamento de pagamentos de fazerem repasses de valores para a rede social. Também cita um caso de um podcaster brasileiro que em 2023 e 2024 teria sido alvo de ordens de tribunais brasileiros para remoção de conteúdos, e também dados de relatórios da Meta, da própria empresa, que fala que no período de julho a dezembro de 2025, portanto, depois daquela decisão do Supremo que aumentou as responsabilidades das redes sociais aqui no Brasil, né, no período de julho a dezembro do ano passado, o Brasil ordenou a restrição de mais conteúdo do que em qualquer outro período comparável desde 2016. De acordo com a Meta, ela foi obrigada a remover 9.800 postagens em cumprimento de ordens judiciais envolvendo ações de processos civis, criminais e eleitorais. E por fim, Débora, o relatório também cita o que eu tinha dito no comecinho da participação, aquela decisão do Supremo de junho do ano passado, que modificou o entendimento do Marco Civil da Internet. O Supremo considerou por 8 votos a 3 que aquele artigo que desobrigava as empresas de responsabilidade sobre o conteúdo postado por usuários, que aquele artigo especificamente era inconstitucional. O que o governo responde a respeito dessas acusações, né, Débora? Na nota
que o Palácio do Planalto divulgou ontem, afirma que a lei brasileira confere tratamento equitativo a empresas nacionais e estrangeiras e que não há no Brasil qualquer restrição contra as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, inclusive defendendo que o Brasil é um grande mercado para as Big Techs americanas.